Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Amado, quando chegamos aqui, chegamos numa sessão nova do livro de Lucas, muito importante, porque a partir daqui o Evangelho está sendo pregado aos confins da terra. O cenário, até o capítulo 12, estava relacionado com Jerusalém, Judéia e Samaria. Mas a partir do capítulo 13, o cenário todo é nos confins da terra, ou seja, no início aqui do capítulo, já você observa que Lucas está registrando o início das viagens missionárias, o chamamento de Barnabé e Saulo para o trabalho missionário, mas na região de Antioquia, na cidade de Antioquia. Ou seja, Jerusalém, Judéia e Samaria já ficaram lá para trás e Lucas está agora registrando o avanço do Evangelho em todas as demais nações da terra. Muito importante. Muito bem, eu quero nesse vídeo falar três coisas com você. Primeiro, eu vou apresentar o conteúdo do capítulo 13. Segundo, algumas informações que vão enriquecer muito a sua leitura. E terceiro, quero fazer uma reflexão no final e convido você a ficar comigo até o final desse vídeo. Muito bem. Quanto ao conteúdo do capítulo 13, a gente observa nos versos de 1 a 3 o chamado missionário da parte do Espírito Santo para Barnabé e Saulo. Ok? A partir do verso 4, começa a empreitada missionária desses dois homens. Eles não saíram sós, eles saíram com João Marcos como parceiro nessa viagem missionária. João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, que também era sobrinho de Barnabé. Okay? A mãe de João Marcos, chamava Maria, era irmã de Barnabé. Muito bem. Então, a partir do verso 4, a gente observa o registro da viagem missionária começando, passando por algumas cidades. Eles saem da região de Antioquia, vão até Seleucia, que é uma cidade litorânea, portuária, e lá eles pegam um barco e vão para Chipre, uma ilha bem grande, ali no norte do mar Mediterrâneo. Visitam duas cidades na ilha de Chipre, depois sobem para o continente, numa região chamada de Pisídia, que hoje é a Turquia, e eles empreendem trabalho missionário por lá. Muito bem. Antes de começar a passar em algumas cidades na região da Pisídia, João Marcos, que estava com Barnabé e Saulo, ele volta para Jerusalém. Então eles estão na cidade de Atália, e antes de irem para Perge, João Marcos volta para Jerusalém e Barnabé e Saulo continuam a viagem sem agora a companhia de João Marcos. E em Perge, quando chegam na cidade de Perge, tem um registro muito interessante de um discurso que Paulo faz. Até essa altura ele já está sendo chamado de Paulo. Lucas faz isso no verso 9, quando ele se refere a Saulo, também chamado Paulo. Na verdade, Saulo era o nome hebraico e Paulo era o nome romano. Paulo era um cidadão romano, porque Tarso fazia parte do Império Romano. E como cidadão de Tarso, ele também era um cidadão romano. Então, Paulo faz um discurso na sinagoga, na cidade de Perge, porque eles ainda estão pregando entre os judeus, para judeus. Né? E do verso 16 até o verso 41, é um grande discurso que Paulo está fazendo na sinagoga, quando ele se refere à lei e aos profetas. Ele dá ênfase no rei Davi, tudo isso apresentando para eles Jesus como o Messias. E ele faz algumas relações muito interessantes entre as palavras proféticas do Antigo Testamento e a pessoa de Jesus. Muito bem. Eles ficam tão impressionados com o discurso de Paulo que convidam eles para voltar a pregar e a falar sobre o assunto num outro dia. Isso a partir do verso 44, a gente observa que as autoridades judaicas ouviram desse discurso que Paulo fez, enciumaram e se organizaram para criar uma resistência a Paulo e Barnabé,
para que eles fossem impedidos de pregar aquelas mensagens e tal. Então, no verso 44 e 45, está acontecendo esse levante, a resistência contra eles acontece, e no verso 46, um verso muito importante no capítulo 13, está a menção de Lucas aqui ao fato deles estarem se fechando para os judeus e literalmente abrindo o investimento, o foco missionário deles para os gentios. Então, acontece uma guinada. Eles ainda pregavam para judeus nas sinagogas, mas a partir do verso 46 acontece essa guinada, quando o foco missionário deles se volta para os gentios. Eles pregavam para judeus também, continuaram fazendo isso nas viagens missionárias, mas literalmente o foco missionário era os gentios. E tem um registro disso até o final do capítulo, muito interessante. Finaliza o capítulo no verso 52. O verso 52 é bem parecido com o que está nos versos de 1 a 3. Nos versos de 1 a 3 é uma narrativa descritiva, nos versos de 1 a 3, uma narrativa descritiva do chamado de Barnabé e Saulo. E no verso 52, ele volta a fazer uma narrativa descritiva de como é que estava a situação dos discípulos depois desse empreendimento missionário e da resistência toda. Então, no verso 52, você vê o seguinte: e os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Acabou de dar errado algumas coisas, uma resistência foi levantada, uma perseguição se mostrou ali diante deles, mas muitos aceitaram a mensagem, tornaram-se discípulos de Jesus ali, e eles saíram desse momento cheios de alegria e cheios do Espírito Santo também. Muito bem, no capítulo 14, que a gente vai falar amanhã, continua o registro da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, que vai terminar o registro só no final do capítulo 14. Então, a primeira viagem missionária de Paulo é registrada nesses dois capítulos apenas, capítulo 13 e capítulo 14. Deixa eu passar para você, então, algumas informações interessantes para enriquecer aí a tua leitura. A primeira coisa que eu digo para você é que no início a ênfase recai sobre Barnabé. Barnabé é o líder, né? Ele é o líder de Saulo aqui, tanto na igreja de Antioquia, como no início da primeira viagem missionária deles. Muito bem. Mas logo no verso 9, Lucas já dá ênfase para Paulo, né? Dizendo que ele também é chamado Paulo, e logo nos versos seguintes ele troca a ordem. No início ele fala dessa equipe colocando Barnabé em primeiro lugar, e logo mais à frente Lucas troca a ordem e coloca Paulo em primeiro lugar. Então no início era Barnabé e Saulo, e logo mais à frente Lucas registra Paulo e sua equipe, Paulo e Barnabé. Interessante, aí ele volta o foco para Paulo e ele vai fazendo esse registro todo. Saulo, na verdade, é uma forma, né, um formato do nome de Saul. Saul era o nome de Paulo, né? Ele se chamava Saul, na verdade. Então, e o significado do nome Saul é pedido a Deus. É como se o seu nascimento fosse resultado de muita oração. Alguns, na cultura antiga, colocavam o nome de Saul nos filhos que nasciam como resultado de um milagre, como resultado de um pedido a Deus e tal. Então Saulo, provavelmente, ele foi um milagre encomendado. Ele nasceu, levou o nome de Saulo. É possível, a gente não tem muita informação, mas é possível que a sua mãe tivesse orado muito a Deus para que ele nascesse. E nasceu muito bem, mas certamente Deus, que o chamou desde o ventre, tinha preparado algo diferente para ele, diferente do que ele fazia no começo, perseguindo a própria igreja, perseguindo a Jesus, até o capítulo 9, quando a gente vê o registro da sua conversão.
Barnabé significa o filho da consolação, é como se fosse, Nabé é a pessoa do Espírito Santo, é como se fosse o filho do Espírito Santo. O nome dele era José, não era Barnabé. Barnabé era um apelido, porque ele era um homem tão cheio de Deus e tão cheio do Espírito Santo, que o chamavam de Barnabé. Bar é filho, Nabé é a pessoa do Espírito, né? A consolação, na verdade. E então Barnabé, esse homem. Paulo, por sua vez, diferente um pouco do significado do nome Saul, nome hebraico, o nome romano, Paulo, significa pequeno. E é muito interessante. Ele precisou aprender a respeito da sua pequenez. Ele se sentia tão grande e tão forte e poderoso quando perseguiu os cristãos, mas depois da sua conversão ele precisou aprender o quão pequeno ele era e quão grande Jesus era e quão grande também foi o seu chamado e a sua vocação de missionário, de apóstolo entre os gentios. Muito bem. Outras informações interessantes aqui são o seguinte: essa primeira viagem missionária de Paulo, incluindo o capítulo 14, teve um percurso de mais ou menos 4.500 quilômetros e demorou 2 anos, ok? Não dá para precisar o ano, mas pode ter acontecido entre o ano 48 e 50, ou entre os anos 45 e 47. Uma certeza nós temos é que foi antes do ano 50. Então a primeira viagem missionária acabou antes do ano 50, porque há um consenso entre os estudiosos de que o concílio de Jerusalém, do capítulo 15, aconteceu no ano 50. Ou seja, então um pouco antes do ano 50, ou no começo do ano 50, Paulo e Barnabé tenham concluído a sua primeira viagem missionária. E nesse percurso todo de 4.500 quilômetros, mais ou menos, ok? Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais também. Então, nesse percurso todo, eles viajaram navegando em torno de 2.700 quilômetros e andando dentro da ilha de Chipre, também no continente, na região da Pisídia, passando pelas cidades, andaram perto de 2.000 quilômetros, assim, mais ou menos 1.700 quilômetros. Então, andaram bastante. No período de 2 anos, eles percorreram aí em torno de 4.500 quilômetros nesse empreendimento missionário aqui tão tremendo, tão importante. Muito bem. Então eu quero chamar sua atenção para finalizar esse vídeo e fazer uma reflexão com você. E eu quero fazer a reflexão em cima dos 3 primeiros versos do capítulo 13. E eu quero ler o verso 2, que diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Amado, outra informação dentro dessa reflexão é que Paulo pode ter se preparado para a sua viagem missionária até uns 15 anos. Não dá para precisar o ano da conversão, pode ter acontecido entre os anos 32 a 35, pode ter acontecido no ano 37. Os quadros cronológicos dão datas diferentes, mas é possível que Paulo, entre a conversão e o início da viagem missionária, da primeira, tenha se passado entre 13 e 15 anos. Ele passou bastante tempo se preparando para essa empreitada missionária, para responder ao chamado de Deus. E houve um chamado. Amado, houve um chamado. Sabe de uma coisa? Nós cremos no chamado de Deus. Nós cremos que Deus chama os seus ministros. Cada um de nós temos um chamado específico para gastarmos a vida ou investirmos a vida em alguma área do Evangelho, na obra de Deus, do avanço do Evangelho, da Igreja do Senhor Jesus Cristo.
Não apenas pastores, não apenas missionários, todos nós temos um chamado da parte do Senhor. Você pode ser um missionário pregando num púlpito, pode ser um missionário ajudando pessoas necessitadas, pode ser um missionário evangelizando em outras culturas, em outros continentes, mas você também pode ser um missionário no seu trabalho, um missionário no hospital, um missionário na escola, um missionário no seu escritório, um missionário entre os seus clientes. Você tem um chamado. Agora, existe aqueles que ingressam no ofício de liderança, no ofício apostólico, no ofício profético, no ofício de evangelista, no ofício de pastor e no ofício de mestre. Existem aqueles que o Senhor chama para serem os oficiais da igreja, os líderes da igreja, os pastores. Hoje é muito mais comum a gente se referir aos líderes da igreja, das comunidades, das igrejas locais, como pastores. Precisa ter um chamado. Amados, nós vivemos um tempo muito delicado relacionado ao chamado. Parece que pouca importância tem se dado à necessidade de um chamado específico da parte do Espírito Santo para aqueles que Ele quer trabalhando e servindo na liderança de uma comunidade, na liderança de uma igreja, ou evangelizando em ambientes transculturais, evangelizando em outras cidades, em outras nações e continentes. É necessário um chamado da parte de Deus. E no verso 2, quando a gente lê, parece dar-nos a entender de que o Espírito Santo já estava falando com eles no coração. Os mestres e profetas da igreja de Antioquia ouviram o Espírito Santo a respeito de Barnabé e Saulo, impuseram mão sobre eles para liberar eles para a empreitada missionária. Mas dá a entender no verso 2 de que o Espírito Santo já estava falando com eles. Ou seja, a confirmação de uma vocação e de um chamado por parte dos nossos amigos e parceiros ministeriais, por parte da igreja, deve ser apenas uma confirmação de uma palavra que Deus já tem colocado no nosso coração. Mas esta palavra precisa ser confirmada por outras autoridades na igreja. Ninguém levanta uma bandeira isolada, independente, e se faz pastor, se faz missionário, se faz apóstolo. Ninguém faz isso. Nós precisamos dessa confirmação, desse reconhecimento, desse endosso por parte de outros discípulos a respeito do nosso chamado. E assim sermos abençoados e seguirmos no caminho da nossa vocação e do nosso chamado a Deus. Sabe o que acontece quando alguns se fazem pastores, acham que são pastores e começam a gastar a sua vida nesse trabalho? O que acaba acontecendo, na verdade, é um grande desserviço ao reino de Deus. Muita gente que está no exercício da liderança de igrejas não tem um chamado. E isso vai prestar um desserviço ao reino de Deus. Sabe qual é o teu chamado? Você ouviu Deus claramente? Ou alguém te falou, isso foi uma surpresa, você acreditou e você decidiu seguir, mas você não tem uma palavra no teu espírito, da parte do Espírito Santo, que confirme o teu chamado. E você acreditou em alguma coisa sem ter a própria confirmação, gastado tempo diante de Deus até que o Espírito Santo confirmasse tudo isso e acabou investindo a sua vida nisso. Amado, exercer o ministério sem um chamado da parte do Espírito Santo é praticamente um suicídio, porque nós precisamos de uma unção, de uma carga de poder que vem com o chamado, não vem de uma outra forma. Existe uma unção e uma carga de poder e de capacitação sobrenatural que vem da parte do Espírito Santo, que vem com o chamado. Se o chamado não existiu,
então acontecerá sempre um déficit de unção, um déficit de poder, um déficit de capacitação para aqueles que querem exercer uma função no reino de Deus, para a qual não foram chamados. Eu chamo a sua atenção para isso e convido você a refletir a respeito da sua própria vida, a respeito do teu chamado. Qual é o teu chamado? E cumpra o teu chamado, porque quando estiver cumprindo, haverá uma carga de unção, de poder e de capacitação específicos para você cumprir o seu chamado de maneira profícua, de maneira abençoada, de maneira a honrar a Jesus e prestar um bom serviço para a glória de Deus, e não um desserviço, no caso de você estar no lugar errado no reino de Deus. Eu acredito que 3 coisas são necessárias para você empreender. Nós cremos em 3 coisas. Primeiro, nós cremos no chamado. Segundo, nós cremos no reconhecimento público desse chamado e da preparação. Terceiro, nós cremos que ninguém faz nada sozinho. Nós cremos na necessidade de mentoria, de supervisão. Ninguém faz nada sozinho. Cremos em chamado, cremos na confirmação e preparação para o cumprimento do chamado e cremos na mentoria, na supervisão, em parceria, em equipe, em time. Muito bem. Espero que essa palavra te abençoe. E muito bem, está aí o capítulo 13, faça uma boa leitura, muito mais palavra, muito mais fé e ação, muito mais atos de amor. Deus te abençoe. Tua presença